livre do corpo, que pode ter os mesmos impedimentos em relação ao corpo espiritual ou perispírito. Nada há a não ser Deus que possa impedir o espírito de manifestar seus sentidos mais profundos, porque o espírito é a luz de Deus, com dons que ele mesmo deu, por amor. Nos casos focalizados, o espírito fica impossibilitado de manifestar-se na área humana por impedimento dos órgãos materiais. O mesmo acontece com o perispírito que, mesmo com a tenuidade de seu corpo sutil, impede o espírito de manifestar-se nesses casos. E assim acontece com outros corpos, que têm funções, como vestes e aparelhos no resguardo da alma, para que se estenda gradativamente a luz nos caminhos do espírito imortal. Outra letargia e outra catalepsia piores que as do corpo, são aquelas dos sentimentos espirituais, dos que dormem no mal. Esses são os mortos, como diz o Evangelho, naquela passagem que Jesus afirma: deixai aos mortos o cuidado de enterrarem os seus mortos. Lucas 9, 59 e 60. Os seres humanos que param nas paixões inferiores se encontram em estado de letargia profunda, da qual podem demorar a se desligar. Outros estão envolvidos na catalepsia do crime e da violência, vindo, depois, a sofrerem as consequências da aceitação desse estado anormal. A cabeça do indivíduo que somente forma ideias perniciosas está em fase de horrível catalepsia e somente o tempo, a ajuda dos benfeitores espirituais e a sua boa vontade poderão ajudá-lo a sair dessas trevas. As sequelas ainda o acompanham por muito tempo. Os que ainda se encontram na letargia da fornicação, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ciúme e da violência demoram muito tempo recebendo a dor como terapia divina, para despertar do sono e fazer lugar com certas reformas no mundo íntimo, ao amor, à paz e ao desprendimento, dedicando seu perdão sem condições, com pulso forte, para a conquista da fraternidade. As letargias e catalepsias de momento, provocadas pelos hipnotizadores e os magnetizadores, são breves. As piores são aquelas em que nós mesmos caímos em transe pela falta de vigilância, desconhecendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espiritismo com o Cristo tem o poder de nos acordar para a luz de Deus, moldando as nossas forças para as forças do bem, conduzindo-nos para a paz de consciência. É Jesus voltando e curando as nossas enfermidades por amor, mostrando-nos como devemos fazer para consolidar a cura definitiva no nosso mundo da consciência. É bom que compreendamos que somente vivendo as leis de amor entramos em plena sintonia com o amor de Deus, de modo a receber e guardar as bênçãos de Jesus para sempre no coração. Convidamos os irmãos da Terra, para estudarmos juntos todas as filosofias espirituais, selecionando o que for conveniente. Como diz Paulo, não frustreis o espírito, não desprezeis as escrituras, mas, retende o que é bom. Tessalonicenses 5:19-22. O estudante de boa vontade, o honesto trabalhador nunca fica sozinho em caminho, pois tem sempre mãos amigas que o ajudam a compreender as leis, facilitando-lhe em suas práticas. Vamos acordar, pois Jesus nos chama a todos para viver. Capítulo 15, Livro dos Espíritos, questão 423, na letargia. Em estado letárgico, o espírito se encontra ligado ao seu fardo físico, não obstante, dá aparências de morto, porque a sua força vital volta em um estado latente. Para bem dizer, ela se recolhe, sem certas funções na atividade do complexo fisiológico. A alma somente se prepara para sair do corpo quando os órgãos entram em inatividade, paralisando esses. O espírito nada tem a fazer, a não ser sair para sua morada verdadeira, a erraticidade ou mundo espiritual. Todavia, essa saída depende de muitas circunstâncias, que o faz demorar-se pouco ou muito, do quanto está ligado ao fardo físico. Poderemos encontrar essa fala em muitos livros mediúnicos de muitos autores, onde alguns mostram que certos espíritos,
mesmo com o corpo em estado de decomposição, e até já decomposto, continuam ligados a ele, querendo retornar à vida física, sem desconfiar que não há possibilidades para tal evento. Diz-nos o Livro dos Espíritos, obra que não deixa dúvidas aos estudantes do Espiritismo, que a alma, ainda estando ligada ao corpo físico, em muitos casos pode a ele voltar a viver no seu instrumento físico, mas, depois que se romperem esses laços espirituais, terminou sua atividade no mundo das formas, como espírito encarnado. Somente resta a esperança de reencarnar em novo corpo, para novas tarefas evolutivas. Não sendo completa a morte, há meios do espírito retornar às suas funções e comandar os seus órgãos, senão o corpo, para continuar a sua tarefa, em nome de Deus. É bom, e muito bom, que compreendamos que tudo isso depende de muitos fatores, dos quais destacamos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, como diretor espiritual do planeta em que habitamos e trabalhamos, por misericórdia desse mesmo guia espiritual da humanidade. Com Jesus, o caso é diferente. Ele, no caso de Lázaro, restabeleceu seu corpo físico, e fez circular a força vital em seu organismo. Como Lázaro ainda estava ligado ao corpo, deu ordem, porque tinha essa autoridade, para que aquele espírito voltasse à vida física, e assim se deu, para a glória de Deus, que se manifestava visivelmente em Jesus. Lázaro passou a viver com suas irmãs normalmente, enriquecido pela fé que já tinha no coração. Há muitas criaturas que sentem dificuldades em desligar-se dos laços que os prendem ao corpo na hora da desencarnação. Isso ocorre por falta de educação espiritual, mas a doutrina dos espíritos vem ajudar esses espíritos dentro de um esclarecimento lógico e fácil de ser entendido, mostrando a todos que ninguém morre, e que a vida continua além do túmulo, ainda com mais esplendor, requerendo, assim, do companheiro, abstinência dos pensamentos inferiores e limpeza na mente das más tendências. Na letargia, já dissemos, as forças espirituais estão em decadência, e o espírito inativo, mas consciente das suas funções, só não pode mover-se devido às dificuldades dessa operação com os órgãos que lhe servem de instrumento. Mas, as faculdades da alma propriamente dita, da profundidade do ser, essas são luzes na luz de Deus, e nunca se apagam pelos poderes dos homens. Observemos que nos homens mais lúcidos os pensamentos são rápidos, elevados e mais contínuos que nos homens mais próximos ao lado primitivo, aos quais faltam corpos que o ajustem para esse desempenho espiritual. Para livrar desse estado de letargia dos muitos corpos que revestem o espírito, é preciso que se procure Jesus, que ele, com seus demais trabalhadores do bem comum, indicará como acender a luz no coração e tornar-se livre, pelos conhecimentos da verdade. Capítulo 16, Livro dos Espíritos, questão 424, Reatar laços. O assunto focalizado pela pergunta 424, com a sua magistral resposta é muito interessante. Ela focaliza um tema ao que se dá muita esperança, mostrando que o espírito tem poderes extraordinários, desde quando se empenha em fazer o bem com consciência dentro do saber e do amor. Em muitos casos, quando o encarnado está prestes a desencarnar e se encontra com mãos generosas, pode-se mudar completamente o quadro dessa situação, pois o médium generoso é capaz de assimilar o fluido universal, transformando em magnetismo animal e, se em torno de si existem companheiros de alta linhagem espiritual, é possível levantar caídos, curar enfermos e mesmo reatar laços quase a serem desfeitos. O magnetismo pode ir muito em diversos casos. Ele tem o poder de fazer circular a força vital em corpos já desfalecidos por carência de tal energia. É nesse sentido que recomendamos o passe bem orientado, a água fluidificada, a leitura nobre e conversações edificantes. Jesus, o mestre dos mestres, conhecedor de todos os segredos da vida humana,
Dava apenas uma ordem ao moribundo e restabelecia todas as funções dos seus órgãos em decadência. Assim fazia com os cegos, leprosos e mesmo com os tidos como mortos. Era a força poderosa da sua mente, carregada de magnetismo divino. A doutrina espírita, com a sua valiosa função de fazer reviver o cristianismo, orienta todos os interessados em melhorar seu padrão vibratório, para franquearem suas qualidades espirituais, para que possam sentir em suas mãos a força espiritual de curar enfermos e dar esperança aos que sofrem. E a fonte de todas essas esperanças se encontra no amor. Os tempos estão chegando, o chamado de Jesus se aproxima mais das criaturas, no sentido de amarem e aprenderem. O mundo espiritual responsável pela educação dos povos não está procurando feitos exteriores nas criaturas da terra e, sim, incentivando-as para a melhoria íntima e a transformação dos seus hábitos perniciosos, em virtudes elevadas, que as levarão para a paz de consciência. Sejamos instrumentos de alegria para os tribulados, mas, para tanto, é necessário que nos preparemos, educando nossos pensamentos com o Senhor da vida. Seja nossa boca a profusão de luzes, sejam nossas mãos bênçãos de Deus semeando paz e tranquilidade por onde passarmos. Quantos enfermos existem no mundo precisando de mãos santas, para que o toque seja feito por amor, sem esquecermos as palavras que podem ajudar no restabelecimento da harmonia em todos os seus corpos, que sofrem todos os tipos de padecimentos. Devemos também reatar laços que já estão se desestruturando em todas as áreas da vida, tanto espiritual quanto de amizades, para que a fraternidade cresça em todos os rumos e possa levantar a fé nas criaturas, abrindo caminhos para um novo mundo, onde brilharão novas estrelas e novo céu. Cada vida que ativarmos para o bem será um ponto de luz a nosso favor. Não nos esqueçamos dessa verdade, mas isso sempre deve ser feito sem exigências, nas linhas do amor mais puro, como sendo a caridade bem conduzida, em cujos caminhos se reflete a alegria mais elevada. Capítulo 17, Livro dos Espíritos, questão 425, Sonambulismo. Falar dos variados dons da alma não é fácil, pois ela é um mundo cheio de segredos, onde existe um imenso campo para ser estudado. Nós não nos conhecemos ainda e precisamos partir do começo. A escada, para ficar de pé, deve assentar-se no chão, de outra maneira, como subir nos seus degraus. Sonho e sonambulismo têm muita relação, um é mais leve, outro mais profundo, mas todos os dois são estados sérios que nos levam a pensar. O sonambulismo é um sonho mais profundo e, de certa forma, mais real, onde o espírito se mostra livre, desarticulando o corpo nos seus impedimentos à visão da alma. O sonambulismo pode ser natural ou provocado. Os magnetizadores e hipnotizadores podem provocar esse estado no ser humano, de sorte a ser guiado por eles, impondo suas ideias. O espírito, neste transe, é como um instrumento dócil nas mãos daquele que se lhe impõe. O sonambulismo natural é aquele que evolui do estado de sonho, e onde sempre existe um agente, levando a alma ao sono mais profundo e a ver coisas que antes não percebia. Ainda, o estado de êxtase, que podemos chamar de autossonambulismo, quando o espírito toma-se livre, com as suas faculdades aguçadas, vendo e ouvindo o que a sua mente mais profunda determinar. Às vezes alcança com sua visão a audição onde os aparelhos não conseguem. Com o perpassar do tempo, o ser humano poderá entrar em êxtase, como sendo um fato natural. O sonambulismo, em certos aspectos, pode ser revelação do passado, mostrando que a reencarnação é uma verdade. No estado sonambúlico, o espírito se isola do corpo por meio da sua forte vontade e maturidade espiritual. Ele, pela ciência do pensar, retarda a circulação da força vital, como que coagulando-a, sem perda para sua volta ao corpo, o que, quando se dá, é na plenitude do silêncio.
Não existe violência nessas operações. O êxtase é o espírito com os seus plenos poderes, em comunicação direta com o mundo espiritual. São práticas que não aconselhamos, nem mesmo seus exercícios ensinados por alguns pseudo-místicos. Isso deve acontecer pela ordem natural das coisas. O sonambulismo natural, que nasce do sonho, é um desenvolvimento de certos dons da alma, que deve ser processado com naturalidade, e às vezes acontece como intercâmbio. Esse estado é mais comum entre as criaturas. Existem algumas pessoas que, em estado de sonambulismo, trazem comunicações, servem como médium e, nesse estado de transe, vertem para os homens belas páginas, como já tem acontecido. São comunicações completamente inconscientes, mas reais, e isso deve ser estudado com atenção pelos alunos da verdade. No entanto, o maior interesse no mundo espiritual elevado é reformar o homem, é deixar o Cristo nascer dentro da criatura com todo o seu esplendor. É a morte do homem velho dando lugar ao novo homem, como mensageiro do amor. Peçamos a Jesus para nos ajudar a preparar para novas vidas, conscientizando-nos de que somente o bem nos leva à felicidade, e que o amor é o melhor estado, de todos os estados espirituais que a alma pode alcançar. Capítulo 18, Livro dos Espíritos, questão 426, Sonambulismo magnético. O sonambulismo magnético é a mesma coisa que sonambulismo natural. As fontes desse fenômeno é que são diferentes. Um é provocado pelos homens, e o outro pelos espíritos ou, por vezes, é o autossonambulismo. Esse último, bem como o êxtase, é mais raro dentre os seres humanos. No chamado sonambulismo natural, quando é provocado pelos espíritos, é usado igualmente o magnetismo, só que os espíritos consubstanciam seu com do ser humano, onde quer que se encontre. Os poderes da alma ainda escapam às mesmas almas em evolução. Somente os benfeitores da humanidade conhecem suas forças e sabem usá-las com honestidade e discernimento. Os homens, em geral, não podem nem devem conhecer o que possuem, nem fazer uso pleno de seus poderes, porque a sua evolução não comporta isso. A força magnética é cega, a alma a comanda e ela obedece ao discernimento que o espírito lhe queira dar. Esse chamado fluido magnético, todos o temos e usamos todos os dias. Estamos constantemente desprendendo esse fluido, que podemos chamar de bênçãos da divindade. Nas conversações, emitimos e colhemos magnetismo. É indispensável a vigilância para não doarmos envolvido de escória inferior. Jesus veio instalar na terra a escola de luz, e deixou para todos nós, como herança divina, o Evangelho. Ele nos indica os caminhos a serem tomados, porque nos ajuda a educar os nossos sentimentos. Os poderes da mente não têm limites, mas respondemos pela sua ação. A força do pensamento é semente que passamos a semear, e respondemos pelos seus frutos. Se de guerra, sofremos as guerras; se de paz, colhemos a paz no coração. A palavra é um veículo de energia, e quem nos ouve recebe de nós fluxo e refluxo dessa matéria rarefeita e alimenta-se dela. Os animais e as plantas são vítimas deste magnetismo deturpado que o ódio nos faz emitir, mas, quando elevado, beneficiamos todos os reinos da natureza. O purificador desse fluido é o amor. Para ficarmos carregados de magnetismo elevado, tenhamos em mente a caridade em todas as suas modalidades. Não esqueçamos o perdão, com todas as suas diretrizes, e façamos crescer a humildade na sua feição de equilíbrio. Nesse correr das virtudes, ampliemos cada vez mais nosso entendimento, pois, no esforço de melhorar, Jesus está sempre na frente, ajudando-nos a subir para os altiplanos da verdade. O magnetismo animal é uma força poderosa, preparada pelos sentimentos. Se educarmos nossos valores internos, essa força libertar-nos-á, ajudando sem pedir colaboração e ensinando sem pretensão.
Jesus foi o modelo único no seu exemplo de como usar o magnetismo em favor dos que sofrem. Devemos pedir a Deus e ao Cristo para nos ensinar todos os dias como usar nossas forças mentais, e trabalhar todos os momentos para não cairmos em tentações no uso negativo dos fluidos divinos, ao penetrarmos nas trevas humanas. Vamos ter como alfaia as virtudes ensinadas e vividas pelo Mestre, que elas serão para nós motivo de segurança moral e espiritual, capazes de nos libertar de todos os males que possamos praticar por ignorância. Capítulo 19, Livro dos Espíritos, questão 427, Fluido magnético. A escala dos fluidos é inumerável na extensão infinita do universo. Pouco se sabe a respeito dessa ciência divina. Eles são transformações do fluido universal ou, como se pode chamá-lo, éter cósmico, hálito divino, energia que, e muitos outros nomes dados por variados povos. Entretanto, é a mesma benção de Deus que se transforma, pelo amor, em substâncias diferentes. Na pauta do trabalho com os homens e mesmo com os espíritos livres da matéria, esse hálito de Deus se transmuta em magnetismo, sujeito à impressão que os sentimentos possam nele imprimir, para o bem ou para o mal. O éter cósmico passa a ser, na atmosfera da Terra, o éter físico, e depois torna-se eletricidade, força vital, etc. Ainda pode transformar-se em outros agentes sensíveis para trabalhos que requerem muito cuidado, na sustentação dos ideais, que os espíritos superiores sabem comandar. A mente é o comandante de todas essas energias sublimes e, quando adiestrada no bem comum, faz maravilhas. Podemos exercitar esses tesouros de vida, através do conhecimento do Evangelho de Jesus, código da mais elevada posição, onde todos nós devemos beber as instruções, no sentido de lidarmos com essas forças virgens do universo de Deus. A força primitiva da vida existe em Deus. Ao saírem do Senhor, recebem modulações diversas, dependendo do caráter da sua missão, na Terra ou em outros mundos. Assim como existe um só Deus, a matéria primitiva é um só elemento, com a qual o amor do Pai Celestial faz maravilhas, onde as grandes almas bebem o néctar da vida mais ativa, fazendo-se luz em todos os recantos da criação. Somos todos nós revestidos de fluidos, de acordo com a nossa elevação espiritual. Se queremos melhorar nossos fluidos, melhoremos a nossa conduta. As modificações interiores são capazes de gerar as mudanças externas, que mostram aquela operação interna. Com um toque das mãos, Jesus faz maravilhas, porque essa mão pode carregar-se de magnetismo divino, misturando-se com a força animal. Sendo transmitida com amor, ela restabelece corpos estragados e faz levantar caídos, dar vista aos cegos e vida nova aos mortos. Apuremos nosso magnetismo, pelo apuro da nossa vida e cultivemos as virtudes espirituais. Apliquemo-nos à caridade mais pura. Se ainda não compreendemos como fazê-la, busquemos a instrução na vida dos grandes homens, e trabalhemos dentro de nós, de modo a encontrar aquele poço que Jesus fez surgir na alma da samaritana. A essa bênção de Deus que deve surgir no coração, poderemos dar o nome que já conhecemos, de fluido magnético, e como ele nos é dado de graça, por Deus, façamos uso dessa força enriquecida pelo amor, dando de graça o que de graça recebemos. E a nossa vida tornar-se-á tranquila e a consciência estará no esplendor de luz, sentindo e vendo Deus na cidade da nossa mente. Esse fluido vital, eletricidade animalizada de que fala o Livro dos Espíritos com muita propriedade, esse magnetismo do qual nossas mãos estão carregadas, e que toma a forma que o nosso coração se dispuser a dar-lhe. Em nossa intimidade, há uma fonte inesgotável. Quanto mais damos, mais temos para distribuir. Curemo-nos a nós mesmos em primeiro lugar, aparando arestas e modificando hábitos, esquecendo vícios e apurando sentimentos,
para que essa linfa de luz possa jorrar das nossas mãos para os corações que sofrem. Aquele que se curar pelas nossas mãos em Cristo, passa a fazer o mesmo, ajudando igualmente aos que padecem. A esperança de todos nós é que se crie uma cadeia desse trabalho em toda a terra, para a felicidade dos povos. Capítulo 20, Livro dos Espíritos, questão 428, Clarividência sonambúlica. Na clarividência sonambúlica, é a alma que vê. É um dom que desabrocha na profundidade do espírito e este percebe a distância com grande facilidade. Para o sonambúlico, não existe barreira que possa impedir sua visão e, por vezes, sua audição, que alcança grandes distâncias. O espírito é dotado de dons, e no perpassar do tempo, ele vai despertando essas qualidades, de modo a servir-se delas para sentir e compreender a vida em si em todo o universo. Os espíritos de alta elevação têm os dons dilatados de modo a buscarem o de que precisam onde quer que seja. O sonambulismo pode ser um treino para o êxtase, que não deixa de ser um sonambulismo profundo, o qual pode ser provocado, ou autoprovocado. Esse estado alcança com mais segurança os objetivos ideados. No trato com o sonambulismo, existe uma escala de desenvolvimento muito grande. Há sonâmbulo que vê com tamanha clareza e faz prognósticos verdadeiros, como também diagnósticos em pessoas, como ocorreu nos primórdios da doutrina escrita, na França. Os médiuns sonambúlicos existiam em grande número nos primórdios da doutrina espírita. Allan Kardec estudou, pesquisou muitas faculdades mediúnicas, mas, na verdade, existem muitas outras que vão chegando com a maturidade das almas em evolução. Os tempos mudam e as leis crescem, os homens se transformam e os espíritos despertam. Os livros entram na faixa da caducidade, mas a escrita da natureza se mostra cada vez mais pura, pela sua realidade espiritual, como lei eterna, na eternidade da vida de Deus. A clarividência permanente é um estado espiritual da alma evoluída. É mediunidade pela qual o espírito pode entrar em contato com o plano espiritual, mas, em algumas almas esse dom já desperto em seu coração favorece essa visão de forma quase permanente. Ela se encontra entre os dois mundos, trabalhando e servindo aos que se encontram sofrendo. Com o passar dos erros, não precisaremos entrar no estado de sonambulismo, nem no de êxtase para ver e ouvir as coisas celestiais. A evolução alcançará esse estado pela naturalidade, tendo como estímulo a nossa vontade. Tudo o que se pode pensar sobre o universo, as suas belezas e a sua harmonia, sua música e sua luz, existe dentro das almas em microestado. Ainda que esteja adormecido, algum dia tudo florescerá para a felicidade dessas almas. É nesse sentido que Jesus disse: o céu está dentro de vós. Verdadeiramente, o céu e Deus se encontram dentro das almas, embelezando a sua vida, a nossa vida. Compete a cada um encontrar essa felicidade. Os dons de Jesus são despertos mais do que pensamos. Os seus sentimentos alcançam onde não percebemos, de sorte que ele, como governador da terra, vê quando quer e ouve quando precisa se inteirar de qualquer acontecimento do mundo que dirige dos planos superiores que caminham junto com o planeta. Ele dispensa aparelhos, como os que usam os homens para as suas observações. Quem fala e escreve ainda se encontra em estado de inferioridade, porque seus dons mais elevados estão em estado de sono no imo da alma. Vamos repetir a pergunta e a resposta de O Livro dos Espíritos, de número 428, qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é o espírito que vê. Todo espírito é perfeito, por ter saído de mãos perfeitas, mas, com os dons a serem despertados, entregues às bênçãos de Deus, as mãos do tempo e a nossa vontade. Capítulo 21, Livro dos Espíritos, questão 429, Visão do sonâmbulo. Sendo o sonâmbulo um espírito mais livre do impedimento da matéria, ele vê com maior amplidão o que deseja observar.
A matéria deixa de ser obstáculo para o espírito e ele atravessa corpos compactos com a mesma facilidade que viaja onde não existem formas físicas. Já falamos bastante sobre esse assunto, mas a verdade nos fascina, pedindo que se converse muito mais para que a luz se faça por meio da escrita. Os livros vêm nos ajudar no alcance de muitos entendimentos, e dessa forma começa a surgir em nossos caminhos a libertação. O médium em estado de sonambulismo vê por qualquer parte do corpo, porque não são os seus órgãos físicos que observam, é o espírito que vê e ele tem muitas qualidades que o ser humano ainda desconhece. A alma é um Deus em miniatura, com poderes que somente o Criador suplanta. Nunca chegaremos a nos igualar a Deus, nosso Pai, mas somos seus filhos com direito a heranças sublimadas, na pauta do seu domínio universal. Jesus Cristo veio nos mostrar, pelos seus feitos, o que pode um espírito realizar. Tudo depende da maturidade espiritual de cada um. No entanto, o tempo espera os nossos esforços para que possa despertar nossos valores espirituais que dormem no centro da consciência. O espírito, na função do sonambulismo, vê com mais frequência fora do corpo que possui, mas vê igualmente dominando esse corpo. Também depende do estado de transe em que entre que, sem dúvida, tem uma escala enorme. Como todas as faculdades espirituais, a visão não desabrocha de uma só vez. É como a flor e o fruto que tem uma sequência de abrir e de maturidade. Nada no mundo, nem nas criaturas, se faz de uma vez. Na própria criação do mundo, não podemos tomar ao pé da letra o faça-se a luz. Não foi assim. Um mundo, para que atinja sua maturidade, leva bilhões de anos. Assim o espírito, assim seus dons espirituais. Para que cheguemos ao domínio das nossas faculdades de modo a curar os enfermos, levantar os caídos e dar luz aos cegos, dependemos de certa maturidade e ainda das bênçãos do Mestre. Para amar, sendo o amor a base da vida, é necessário conhecer, e ninguém conhece verdadeiramente sem amar. A teoria se encontra ligada à prática, e essa precisa da teoria para se completar. Convém a todos os seres se lembrarem de onde vieram e para onde vão, não se esquecendo de orar com gratidão a Deus pelo que recebem todos os dias, e agradecendo a Jesus pelo seu carinho para com todos nós. Não devemos nos impressionar com sonambulismo, se mostramos as potencialidades deste dom. O melhor dom de todos eles é aquele que foi mostrado por Jesus, o dom de amar a todos e a tudo, sem exigência alguma. É fazer a caridade sem especulação e perdoar sem buscar atender o interesse. Devemos saber todas as coisas, porém, firmamo-nos mais acentuadamente na conduta do Cristo, que mesmo desaparecendo da vista material dos homens não deixa de voltar quantas vezes forem necessárias, e ainda permanecer com a humanidade de mil modos, provando assim seu amor para com todos nós, cumprindo ainda a sua promessa de que enviaria outro Consolador, para ficar eternamente conosco. É o seu Evangelho vivo que está sendo recordado em todas as suas minudências, pela doutrina dos Espíritos, como luz de Deus a iluminar todos os nossos sentidos. Capítulo 22, Livro dos Espíritos, questão 430, Por que erros? Certamente que há alguns sonâmbulos que erram nas suas previsões e visões, nem tudo que falam sucede. Já dissemos em mensagem anterior sobre a escala dos sonâmbulos, proporcional à evolução. Não existem os sábios e os pseudo-sábios. Em quase tudo existe a verdade e a mentira, dependendo do grau de evolução de quem se encontra mostrando a verdade. Na mediunidade ocorre a mesma coisa. Todos são médiuns, isso nos falam as leis naturais, todas as criaturas são possuidoras de todos os dons, mas nem todos estão despertos para o exercício mediúnico. Depende ainda do uso que se faz dos dons ao seu dispor. Para quem não tem responsabilidade, tanto faz mentir como falar a verdade, o espírito, mesmo cativo, sente-se livre dos compromissos,
mas responderá pelo que falar nas linhas dos desajustes espirituais. No fim, é errando e acertando que chegamos à grande verdade. O sonâmbulo apurado, que tem sua consciência limpa de todos os males, ou de quase todos, as suas previsões são verdadeiras em todos os sentidos da vida. Vejamos o Apocalipse. João entrava em um sonambulismo perfeito, em êxtase escreveu o que via. Nos dias de hoje, se assim acontecesse, seria um médium sonambúlico que transmitia corretamente o que via no grande livro etérico da criação. Podemos ainda tomar como exemplo os grandes espíritos do passado que, em estado de sonambulismo profundo, falaram e escreveram coisas que estão se passando hoje, e que tudo indica irão se cumprir amanhã. Aos espíritos imperfeitos não são dadas todas as coisas, sua ação, mesmo no sonambulismo, é limitada, por lhes faltar responsabilidade firme no dever honesto. Assim como é necessário o cascalho para guardar o diamante, é indispensável um falso, para reconhecermos o verdadeiro e termos mais cuidado na seleção dos assuntos que ouvimos e que vemos nos nossos caminhos de evolução. Ao espírito é pedido mais, porque lhe está sendo dado muito. Não deves alimentar ilusões, trabalhando dentro de si, eliminando as paixões inferiores que impedem o desabrochamento dos valores do coração, que não se acomode com a situação, deixando-se ser impelido somente pelos instintos. Sendo dotado da razão, deve cultivar esse dom para sua iluminação interna e preparar-se para o amanhã, que promete e trará um dom mais aperfeiçoado, que se chama intuição. Que não perca a oportunidade do esforço próprio, da conscientização da vida e dos seus valores espirituais. Deve competir com os que já estão se libertando das peias inferiores do ódio, da maledicência e do orgulho e de tantas outras inferioridades que possam entravar o despertamento dos dons de ouro do seu coração. Se quiser subir, haverá de fazer o força e sacrifícios, de degrau a degrau. Deve saber que não somente os sonâmbulos se enganam nas revelações. Os próprios cientistas de todo o mundo, de vez em quando fazem retificações naquilo que falaram, escreveram e praticaram por muitos anos. As religiões e filosofias não escapam ao tempo e ao progresso. Assim o engano no mundo em que habita é norma do processo de evolução espiritual. Não obstante, em tudo que fizer, que se lembre primeiro da sinceridade, para que a verdade possa acompanhá-lo em todos os instantes, e mesmo que não possa falar toda a verdade, é bom que viva com ela, para que algum dia possa dizer, eu sou a verdade, como dizia Jesus. Capítulo 23, Livro dos Espíritos, questão 431, Origem das Ideias. A origem das ideias dos sonâmbulos, já falamos em mensagem anterior, está na consciência profunda, arquivo da alma onde Deus depositou todas as leis da vida, e onde ela recolhe todas as experiências colhidas nas vidas sucessivas que teve o espírito neste ou em outros mundos. Em muitos casos, também o sonâmbulo serve de medianeiro para outros espíritos que se comunicam por seu intermédio. A prática do sonambulismo faz despertar igualmente outros dons do espírito. É uma profusão de sabedoria que fica recolhida na profundidade da consciência. Podemos observar, como nos primórdios da doutrina dos espíritos, quando, por vezes, sonâmbulos sem instrução que os qualificassem, diziam coisas maravilhosas. Ou a fonte é a consciência profunda, ou são os instrutores espirituais que lhes sopram aos ouvidos sensíveis pelo transe sonambúlico. Eis aí a origem das ideias por eles ventiladas. O corpo impede que o espírito conheça certas ciências, mas em estado mediúnico, ou na profundidade do termo sonambúlico, o espírito relembra todas as filosofias e ciências que tem guardado nos arquivos do seu ser. Quando o sonâmbulo volta ao estado normal da sua mente, todo o saber que expressava no transe é recolhido para a consciência profunda de onde estava vertendo. Mesmo para os espíritas mais estudiosos, existem muitas coisas em segredo reservadas para o amanhã. Todas as revelações vêm pouco a pouco,
A verdade tem uma marcha que a ponderação dirige, e que o bom senso comanda também. Cada pessoa recebe o que merece, na altura da sua evolução espiritual. As escolas são exemplos disso. Há muitos alunos em uma universidade, mas cada grupo em uma faixa de conhecimento. Não se pode torturar um aluno do primeiro grau, com noções de matemática de grau mais elevado. Na verdade, as ideias têm muitas fontes e a primeira está em Deus. É qual a eletricidade que, sendo gerada na queda d'água, passa por muitos transformadores, e se divide em frações de forças para ser útil aos homens. Assim, a ideia de Deus passa por muitas interpretações até chegar ao homem, que nela imprime seus sentimentos como semente, respondendo por ela. Se o sonâmbulo transmite algo que não devia falar, pode ser por interferência de espíritos de idoneidade duvidosa, que encontraram no médium sonambúlico sintonia de alguns desequilíbrios. Para tanto, devem os que ouvem usar a razão e aceitar o que a consciência em Jesus permitir. Assim se deve fazer em tudo. O que mais interessa, por enquanto, aos grandes comandantes dos pensamentos puros, e a mudança dos homens. Quando é preciso mudar, é necessário compreender o amor e passar a amar todas as criaturas e todas as coisas. É pela irradiação do amor que se fica sabendo de tudo o que mais interessa na terra e no céu. A própria sabedoria nasce do amor. A origem de tudo é Deus, até do que pensa ser o mal, que não existe, pois tudo tem uma razão de ser, em todo lugar onde palpita a vida. Tudo tem uma razão de ser, e nada se faz sem a permissão de Deus. Pergunta 536/ali. É justo que devemos observar tudo, escolhendo o que nos convém, dependendo da nossa evolução espiritual, conforme o plano que habitamos e as leis que havemos de obedecer. Capítulo 24, Livro dos Espíritos, questão 432. Visão à distância. O sonâmbulo tem dois tipos de visão, uma à distância e outra onde o espírito deixa o corpo, como no sono, e se transporta a diversos lugares. A visão do médium sonambúlico se dilata como se ele estivesse usando um telescópio de grande alcance. Quanto mais evoluído o espírito, mais sua capacidade de visão se dilata, chegando a observar até a vida em outros mundos. No entanto, para alcançar outros mundos em espírito, já é mais difícil, pois isso depende muito de evolução espiritual, que quase não se encontra na Terra. O mais comum é mesmo a visão à distância. O cordão fluídico não comporta a viagem extraplanetária, sem romper suas fibras. Já houve casos de assim acontecer. É o mesmo que viagem astral, que se torna um perigo para pessoas sem experiência nessa ciência espiritual, motivo pelo qual não aconselhamos o seu exercício a ninguém. A viagem consciente que devemos exercitar todos os dias é aquela em nossa própria intimidade, para conhecer e reconhecer nossos próprios erros e corrigi-los. É claro que no futuro a viagem astral consciente será comum a todos os seres, por já estarem preparados para tal evento, mas, por agora, estamos todos com raízes presas nas trevas e dívidas a serem seladas. O que aconselhamos a todos os leitores é exercitarem a visão das suas faltas e eliminá-las. Esse é o melhor trabalho para a sua felicidade. O movimento maior deve ser o da reforma do homem. Os dons da alma se dividem ao infinito, para depois se fundamentarem no amor, donde emana toda a ciência para todos os recursos do bem-estar do espírito. Sejamos firmes no bem com Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida para toda a humanidade. Quem andar com Ele, nunca se arrependerá. Não devemos desejar o transe sonambúlico. Fiquemos com a faculdade que Deus despertou em nosso coração, usando-a para a felicidade de todos, que o tempo nos indicará o que devemos fazer a mais. Andemos sem pressa, mas não paremos de andar, pensemos sem desespero, mas não paremos de pensar nas coisas nobres, falemos sem tropeço, mas não paremos de falar quando necessário, porque nesse esforço permanente de melhorar,
As mãos invisíveis nos ajudarão a conquistar grandes coisas, e convidar-nos-ão para outras ações enobrecidas, onde poderemos sentir a felicidade batendo em nossa porta, como luz de Deus nas trevas do mundo. Procuremos ver à distância os valores da natureza e os benefícios recebidos. Sejamos gratos a Deus todos os dias, não só por palavras, mas pela vida que devemos levar em todos os minutos. A maior visão à distância é a de Deus, que vê tudo o que se passa na criação e ainda ajuda conscientemente a todos e a tudo que existe. A alma, durante o sono, se transporta recolhendo aqui e ali conhecimentos indispensáveis à sua paz. Preparemo-nos para que esse conhecimento venha à tona para nos ajudar a conhecer melhor as leis espirituais, a vida e Deus. Sonambulismo ainda é transe rudimentar. O verdadeiro estado da alma evoluída consciente, passando a saber de tudo e aplicando todos os meios lícitos para ajudar e amar. A própria mediunidade transformar-se-á em intuição com o perpassar do tempo, sendo ela aprimorada, com toda a consciência do existir. É a verdade, na explosão da luz de Deus para a felicidade das criaturas que já conquistaram a paz da consciência imperturbável. Capítulo 25, Livro dos Espíritos, questão 433, Desenvolvimento. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende, de certo modo, da organização fisiológica, que prende ou afrouxa os laços da alma, com menos ou mais intensidade. No entanto, tudo se rende na profundidade da evolução da alma e na faculdade menos ou mais desenvolvida, como promessa no mundo espiritual, ao reencarnar-se. Há pessoas altamente conscientes da verdade, que o tempo amadureceu e que vivem em certa pureza mental, sendo a própria clarividência normal em sua vida. Elas entram, por vezes, em êxtase suave, sem a menor dificuldade, e os próprios companheiros não percebem que elas que se encontram em transe paranormal. O desenvolvimento de todas as faculdades espirituais é variado e variável, fundamentado em um só princípio, o amor. Entretanto, esse amor se divide em expressões diversas, como todas as folhas de árvores são folhas. Porém, em observação atenta, veremos que não existe uma igualzinha à outra, assim como, também, as marcas digitais e os rostos humanos. O despertamento mediúnico, se assim podemos dizer, para melhor entendimento, está ligado, para ser mais proveitoso, à educação das criaturas. Sem o Cristo de Deus em nossos caminhos, poderemos errar as estradas e, perdendo-nos, gastaremos muito tempo para reencontrar as luzes do Senhor. O espírito desencarnado dotado igualmente de clarividência, encontra em alguns dos seus corpos espirituais mais ou menos facilidade também para as visões. A mente pode harmonizar as vestes do espírito, como pode endurecer-se, dificultando a sua própria paz espiritual. O essencial para as almas é a conduta cristã. Jesus, quando reuniu seus discípulos, instruiu-os, tendo, em seguida, todos eles mudado de vida, de modo a que servissem de instrumentos para a luz do amor. Assim deve ser o espírita. Se assim falamos, é para que se tenha mais vigilância, sem se esquecer da oração todos os dias. Oremos com palavras e pelo exemplo. O pensamento surge em nós na sua candidez, oriundo da força de Deus, e nós imprimimos nele os nossos sentimentos espirituais, capazes de fazê-lo brilhar em nossos corações, ou castigar os nossos ideais. A primeira vontade da criatura que entra nas lides do Espiritismo é desenvolver mediunidade. Esse é um interesse geral, pois os fenômenos atraem, qual a luz em relação às mariposas. No entanto, esse interesse é breve. O maior fenômeno da vida, que é do interesse dos céus, e a mudança que se pode fazer na vida. Cortar por completo a violência, esquecer o ciúme e matar por completo os dois monstros que devoram os ideais do espírito, o orgulho e o egoísmo. São fenômenos que, se quisermos observá-los, todos os dias a natureza nos mostra,
sem despender enormes esforços e o próprio tempo. São, pois, comuns para a visão de quem queira vê-los. Todavia, a importância está nas transformações espirituais, como as que fizeram os cristãos primitivos, fundamento de todas as profecias, de todos os mandamentos, de toda a vida. O planeta em que vivemos precisa do exercício desses fundamentos, porque nada falta na Terra. Ela é um paraíso, e os que moram nela é que a transformam em inferno, por desrespeitarem as leis do amor. O dia em que todos viverem os ensinamentos do Cristo, a Terra transformar-se-á em céu verdadeiro, e o Mestre ficará visível em todos os corações, a nos dizer: a paz vos dou. E os dons espirituais aflorar-se-ão em todas as criaturas, como resposta de Deus pelos esforços individuais no exercício da caridade, em se alcançando o amor. Capítulo 26, Livro dos Espíritos, questão 434, as faculdades do sonâmbulo. As faculdades de que goza o sonâmbulo são bem inferiores às dos espíritos na erraticidade, pois os primeiros se encontram ligados à matéria, que sempre limita a visão espiritual. Porém, existem certos sonâmbulos que têm mais desenvolvida a clarividência do que certos espíritos fora da carne. Aí influi a evolução das criaturas, ponto básico de todas as conversações. Jesus, quando na Terra, estava envolvido nos fluidos da carne. No entanto, a sua clarividência era pura, muito mais do que em todas as criaturas. O que marcou essa sua visão foi simplesmente a sua grandeza espiritual. Comparando-se dois espíritos do mesmo nível, estando um deles encarnado, é claro que nestes suas faculdades diminuem, devido às limitações impostas pela matéria densa. Compreende-se daí certas leis que regem a matéria para conservar a tranquilidade da alma. Para melhor compreensão, busquemos um exemplo. Imaginemos um astrônomo observando os astros com um gigantesco telescópio, enquanto outra pessoa sonda o firmamento a olho nu. A diferença de capacidade é enorme, de um para o outro. Assim é o espírito superior ante os irmãos que ainda desconhecem a verdade. Se queremos saber melhor toda a ciência, a filosofia, e mesmo compreender as leis espirituais, preparemo-nos no sentido de buscar a verdade. Não nos esqueçamos de que a persistência no aprendizado é a chave que nos pode dar a noção dos primeiros passos na senda dos conhecimentos. Todas as religiões devem ser respeitadas nas posições que ocupam. No entanto, a doutrina espírita veio ao mundo não só como o consolador prometido pelo Cristo, mas como o instrutor com que Deus nos favoreceu para sempre. Abriu o Senhor, com a sua estada na terra, as portas para a espiritualidade, rasgando o véu que encobria os arcanos do saber. Agora podemos gozar de maiores faculdades, colocando-as a serviço do bem, para que elas se multipliquem na vida e pela vida, dependendo dos nossos esforços para a própria paz de consciência. O espírito cresce com o tempo, por lei de Deus, e, em se despertando para a luz, a matéria também avança. Nada fica parado no tempo e no espaço. Com a visão profunda, matéria e espírito se confundem, porque tudo veio de uma só fonte, gerado no amor de Deus. Dependendo do empenho das nossas forças nas linhas traçadas por Jesus, podemos gozar das faculdades enobrecidas. Não devemos nos esquecer do Evangelho da vida que o Mestre deixou como herança para a humanidade, mas aprendamos a lê-lo também no original, a natureza. A escrita esquece alguns traços da verdade, porque as mãos que escrevem não são puras. Mas é o que nós merecemos. As leis de Deus, sem toque dos homens, se encontram vibrando no éter cósmico, como força pulsante que chega constantemente aos ouvidos das criaturas, como voz do grande legislador universal. Depois que aprendermos a ler essas leis, seremos felizes dentro da felicidade da grande luz. A nossa consciência, desse modo, mostrar-nos-á uma serenidade imperturbável, porque a pureza entrou em nós,
formando fonte inesgotável das faculdades despertadas na plenitude do amor. Capítulo 27, Livro dos Espíritos, questão 435, visão do sonâmbulo. O sonâmbulo, no seu transe, pode ver os espíritos porque a sua visão se dilata, de modo que observa as coisas mais profundamente. Mas, como ainda se encontra ligado à matéria por laços fluídicos, pode pensar que os espíritos são encarnados. Sendo a forma mesma, confunde-se, no entanto, tendo ele o conhecimento que o espírita já domina com facilidade, sabe discernir com normalidade. Um médium em exercício, um medianeiro adestrado nos serviços espirituais de costume, tem no intercâmbio um fato comum de todos os dias. Já dissemos que o sonambulismo obedece, qual todos os dons, a uma escala de elevação. Cada qual tem a sua capacidade de sentir e de ver. Como na psicografia, há médiuns que escutam pelos canais da audição e escrevem, outros ouvem dentro do cérebro e escrevem, alguns veem escrito e copiam, este, sente por vibrações e registra, aquele, conserva-se consciente e suas mãos são tomadas pelos escritores espirituais. Assim, uma só faculdade de escrever tem inúmeras variações, de acordo com o dom em desenvolvimento espiritual. As faculdades mediúnicas se dividem, portanto, em outras tantas, quantas necessárias para o bom andamento da doutrina dos espíritos. Tudo isso se processa para a paz das criaturas. É Jesus voltando ao nosso encontro, para que todos o vejamos com os braços abertos, acolhendo-nos. Resta irmos ao seu encontro e receber das suas mãos novos compromissos para a nossa libertação e para a ajuda às criaturas que queiram livrar-se do mal. Pode o sonâmbulo ser muito útil às pessoas, desde quando reconheça seu objetivo de servir, que ele se conscientize de que as suas faculdades não são para exibição e, sim, para o exercício da caridade e do amor. As letras que estão sendo escritas obedecem ao comando da mente de quem escreve, e se essa mente não conhece algo da verdade, essas mesmas letras podem desorientar as pessoas e causar distúrbios nos corações. Mas, quando Jesus está ao nosso lado, ouvindo o nosso chamado pela nossa conduta elevada, as letras fazem maravilhas, como tem acontecido, levantam caídos, curam enfermos e dão esperança aos sofredores de todos os tipos. A missão da doutrina dos espíritos também é disciplinar as letras de todos os alfabetos do mundo, para que elas ajudem a consertar os povos e melhorar todas as nações da terra. E é para tanto que convidamos todos os leitores a fazerem a sua parte de melhoria no quinhão do seu íntimo, pois cada um assim procedendo, há uma mudança no conjunto. A mediunidade abençoada não é a mediunidade em si, é aquela que não esqueceu Jesus, que tem no Evangelho a sua meta a seguir. Quem procura somente fenômenos, está vivendo externamente sem entender que a fonte da felicidade se acha no centro da vida. A paz verdadeira tem a sua fonte no interior do coração, onde o Mestre não esqueceu de atingir com seu verbo de luz e a sua presença de entendimento. Não devemos querer ver somente os espíritos desencarnados, devemos sim, observar o que eles falam, quais as suas atitudes para com a humanidade. Não devemos somente querer escutar o orador, mas verificar se o que ele fala tem exemplo na sua vida. Pode o sonâmbulo ser o que for, busquemos nele o que ele pode dar de instruções que falem das leis criadas por Deus e do Cristo, que podem e devem morar em todos os corações. Capítulo 28, Livro dos Espíritos, questão 436, visão à distância. O sonâmbulo que vê à distância, certamente que o faz com os olhos da alma. Já falamos alhures que o espírito em estado de sonambulismo, afrouxa os laços que o prendem ao corpo, e ficando mais livre, pode observar a distância com mais ou menos perfeição, com mais ou menos verdade. Tudo depende da sua faculdade em expansão, da sua evolução espiritual. As distâncias são sentidas de acordo com a lei do progresso. O espírito angélico domina as distâncias,
e todos os obstáculos vão cedendo à sua poderosa mente que o tempo purificou e que seu alto burilamento despertou para a liberdade. Podemos compreender que o espírito elevado, já livre das paixões humanas, que não se importa com ataques inferiores, que não violenta e sempre ajuda ao